Assistir o nosso vídeo de hoje mais vezes, principalmente para entender como é que a neurociência e a fé reconfiguram um cérebro traumatizado. Eu estudo a neurociência já há algum tempo, mas a espiritualidade eu estudo com mais profundidade há muito mais tempo. Inclusive, eu fui daquelas crianças muito precoces que questionava a a questão religiosa desde o início, onde eu me conhecia por gente, né? Eu estudei em colégio de freira, em colégio católico, e ali eu já elaborava os meus primeiros pensamentos relacionados à própria identificação do que eu entendia como fé. E isso começou a fazer todo sentido para mim durante toda a minha vida. Eu nunca deixei de estudar a fé, a espiritualidade, as próprias religiões como um todo, em todas as suas circunstâncias, para ver o que na realidade eu sempre entendi. Não existe uma religião X ou Y que seja melhor ou pior do que a outra, porque todos os caminhos da religião são um só quando a religião é praticada no, na essência dela, né, na pureza dela, do porquê ela existe. E quando a neurociência me mostrou que existe mesmo, de fato, esse caminho, onde o nosso lado espiritual, ele não é descartado, ele não é desconectado, ele não é uma fantasia imaginária que a gente tem. Isso ficou para mim muito mais claro, né? Então, talvez para você que não acompanhe essa questão da religiosidade ou da fé ou da espiritualidade mais de perto, talvez você discorde do que eu vou falar e tá tudo bem. E talvez você tenha que assistir esse vídeo na realidade outras vezes para tentar se aprofundar também e, claro, fazer as tuas observações, porque eu não sou dona da verdade, eu, inclusive, assim como o meu professor fala, né? Eu me coloco aqui para que você duvide do que eu falo, para que você vá pesquisar, para que você estude, se aprofunde, se o tema é algo que te chama atenção. E eu não quero jamais encerrar nenhum tipo de assunto nesse sentido. Mas uma coisa que a gente precisa ter atenção, né? A gente consegue identificar exatamente hoje, com os estudos neurocientíficos, o raio-x do sistema nervoso quando ele está ferido, quando ele está debilitado. E a gente consegue olhar principalmente e se perguntar, né? Por que que hoje tanta gente vive exausta, ansiosa, desregulada? Já parou para pensar? Já parou para se perguntar? E já parou para se perguntar também por que que tantas pessoas optam por viverem anestesiadas através das medicações em larga escala, através das doenças que elas não querem olhar, que elas não querem se aprofundar, através da aceitação de diagnósticos que sentenciam elas ou à morte, muitas vezes, ou a uma cirurgia debilitante pela medicina convencional, e claro que com médicos ainda muito aquém do que a gente merece nos dias atuais. O nosso cérebro, ele entra em estado de ameaça constante, seja porque a gente entra no ritmo caótico das grandes cidades, seja porque a gente se inunda de noticiários desastrosos e catastróficos, seja porque a gente enxerga, e aí traz um pontinho da aula de ontem, né, da nossa reflexão de ontem, seja porque a gente enxerga o mundo com as lentes ainda muito sujas, né? Talvez seja um pouco mais profundo. E muitas pessoas ainda hoje escolham se esconder através do escudo da soberba.
um escudo que coloca as pessoas num grau de autossuficiência e de arrogância profunda. Mas hoje, a neurociência já consegue identificar que essas emoções da soberba, tal qual a arrogância e a autossuficiência, nada mais são do que mecanismos biológicos de defesa contra o medo de ser ferido novamente. Então, peraí, Ivan, volta, porque agora você fez um nó na minha cabeça. Está querendo dizer que aquelas pessoas que a gente sabe que são arrogantes, que são autossuficientes, que falam que não precisam de ninguém o tempo todo, que dão conta de tudo, que fazem tudo e ao mesmo tempo vivem lá com excesso de estresse e o cortisol lá em cima e ficam, né, ansiosas, desreguladas e exaustas e buscam a validação delas no externo a qualquer custo. Essas pessoas elas estão se defendendo, têm medo de serem feridas novamente? É isso? É isso. Até porque você assumir que você é vulnerável, você assumir que você tem dificuldades, você assumir que você está passando por algum problema, que você precisa de ajuda, ainda é uma dificuldade natural dos seres humanos. Os seres humanos dão graças a Deus que existe hoje tutorial no YouTube para tudo que você for pensar, né? Dá para fazer um monte de coisa sozinho lá pesquisando aqui nos canais, que você aprende de tudo. Só que quando na verdade uma coisa é você usar e aprender e tá tudo bem, emocionalmente você tá tranquilo, a sua vida tá tranquila, você não tá nessa exaustão e nessa hipervigilância constante. Outra coisa é você esconder a sua vulnerabilidade porque você tem medo de confiar nas pessoas. Percebe a diferença? As pausas vão ser mais longas aqui no nosso vídeo, porque esse assunto ele precisa de que você faça a digestão dele com mais atenção, né? As pessoas hoje, no piloto automático, o que que elas querem? Elas querem os livros de autoajuda, elas querem pensar positivo, elas querem mergulhar na lei da atração, elas querem até fazer a meditação e oração no piloto automático. Mas isso não vai mudar os sentimentos mais profundos. Porque o cérebro ele não muda apenas com os dados intelectuais. O cérebro ele precisa de experiências emocionais e ele precisa de relacionamento. E relacionamento precisa de conexão. E conexão precisa de pessoa. E pessoa precisa de pessoa. Ainda que seja assim, como a gente está aqui do outro lado da tela. É por isso que nesse caso, nessa situação, a terapia com a inteligência artificial não vai muito longe. Porque chega uma hora que seu cérebro fica lá e fica patinando, patinando, patinando. Por quê? Não tem profundidade, não tem conexão, não tem afetividade, não tem acolhimento. E tudo isso a neurociência já comprova. O cérebro ele se transforma quando tem uma emoção forte, mais uma presença relacional segura. E isso a gente consegue dentro do ambiente da terapia, porque às vezes a terapia vai buscar você de situações emocionais profundas. Você vai ter a confiança ali no ambiente terapêutico de falar de situações que você nunca contou para ninguém, nem para suas pessoas mais íntimas. E você confia nesse processo. Quando você se permite isso. Você permite essa troca de relacionamento seguro com o seu terapeuta. É desse lugar. E aí você começa a perceber que você pode confiar novamente nas pessoas. E aí isso te abre um espaço.
Porque até aqui você era aquele ser humano autossuficiente, soberbo, inabalável, que não procurava ajuda para absolutamente nada e queria resolver tudo sozinho. Inclusive resolver tirar esse prego lá da sola do teu pé, que há anos causou uma infecção, que há anos te causou uma dor, que há anos estava ali infeccionado, inflamado, te trazendo uma série de dores e dificuldades. E aí teu cérebro começa a fazer um novo caminho neural. Olha, eu posso confiar, eu posso me abrir, eu posso conversar, eu posso me aprofundar até nisso aqui que para mim é muito desafiador, é muito difícil falar sobre isso. E eu percebi que quando eu falo, eu melhoro. Eu percebi que quando eu falo, eu saio da sessão de uma maneira diferente, olhando para as coisas de uma maneira diferente. Mas eu lembro, de novo, no vídeo de ontem, se você não viu, veja, que leva um tempo para eu processar tudo isso aqui. Que leva um tempo para que a reconfiguração neural realmente aconteça, a neuroplasticidade realmente aconteça. E eu posso fazer isso depois, me aprofundando mais ainda, saindo da minha sessão de terapia, dentro de uma oração imaginativa, onde eu pego uma memória dolorosa, principalmente uma memória que veio durante o processo terapêutico, porque as memórias elas vão levantando, elas vão aparecendo, elas vão trazendo uma ventilação para o meu corpo, para o meu espírito, por que não dizer? E eu posso ressignificar isso. Eu posso ver, eu posso ouvir, eu posso sentir novamente aquela memória, mas de um outro lugar agora, de um lugar diferente, de um lugar onde aquele trauma conversa comigo de forma diferente. E isso a neurociência está aprofundando cada dia mais. E se eu tenho o respaldo espiritual, se eu acredito em Deus, se eu acredito na inteligência suprema, se eu acredito em algo maior, se eu acredito numa consciência minha superior, eu subo até essa consciência superior, esse trauma, essa dor, esse sofrimento, e ali eu faço uma modificação, uma reestruturação, eu faço uma reprogramação mental daquilo que aconteceu. E começo a colocar aquela memória num outro lugar acessível, onde o meu córtex pré-frontal, onde eu tomo as decisões aqui, fique mais limpo, fique mais leve, fique menos reativo. Quando eu consigo unir a paz interior com esse meu sistema nervoso regulado, trabalhado, reprogramado, e quando essa regulação nervosa e emocional se conecta com a profundidade de quem eu realmente sou, tudo aquilo que é externo se modifica. Eu não me abalo mais pelas consciências externas. Eu não me abalo mais pelo julgamento externo. Eu não me abalo mais pelo que os outros pensem ou deixem de pensar sobre mim. Eu não me abalo mais pela rejeição de alguém. Eu não me abalo mais pelos próprios desequilíbrios externos de outras pessoas que também têm os seus traumas, os seus desafios, as suas dificuldades emocionais. E eu entendo que eu não sou aquele alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado.
mas que eu sou um ser humano em evolução constante. E eu entendo que tem algo maior, além do que só pagar boleto, além do que só trabalhar, dormir, acordar, comer, além do que só ficar triste, ficar em depressão, ficar alegre, tomar uma cerveja, comer um churrasco e achar que a minha vida se resume àquilo, basicamente. Eu me coloco num lugar muito mais conectado, muito mais em paz, muito mais leve, onde as minhas emoções estão a serviço do meu bem comum e do meu bem-estar, mas de uma maneira madura, sem ofender ninguém, sem diminuir ninguém e sem me colocar num lugar de superioridade. E eu começo a fazer a minha vida andar de uma forma diferente. Eu começo a ter decisões melhores, eu começo a fazer escolhas melhores, eu começo a mudar meus hábitos, eu começo a crescer, eu começo a prosperar, eu começo a realmente garantir uma nutrição efetiva de quem eu sou. Eu sei, esse tema é denso, esse tema é profundo, você vai precisar assistir mais vezes esse vídeo e você vai ficar muito bem e melhor ainda se você se inscrever tanto para a nossa aula da Mentoria 3 na terça-feira com Rafael Trindade, onde ele vai falar sobre clareza nas tomadas de decisões, e se você se inscrever no workshop O Complemento, para participar com a gente no dia 30 de agosto e de uma maneira leve, não com tanta filosofia e profundidade como a gente puxou aqui hoje, mas de um lugar mais tranquilo, de um lugar mais próximo e de um lugar muito mão na massa. Vamos lá trabalhar, vamos lá raciocinar, vamos lá se aprofundar, vamos lá conectar com aquilo que a gente precisa, para que você entenda qual é o seu complemento. Porque o seu complemento pode ser diferente do meu complemento. E é assim que funciona, porque cada um é individual, é único, é intransferível. E eu quero estar lá com você no dia 30, fazendo as atividades e trazendo para você essa consciência. Eu não vejo a hora da gente poder se encontrar no Zoom, no nosso workshop O Complemento. Que você tenha um excelente final de semana, que você faça escolhas saudáveis, que você esteja com a gente na terça-feira da aula da Mentoria 3, que você assista esse vídeo, compartilhe com mais pessoas, curta, deixe o seu comentário. Meu grandíssimo beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.